Olá pessoal, vamos então lá para mais uma aula de introdução à resistência dos materiais. Bem, na última aula vocês já viram a realização de um exercício sobre treliças, tá? Então nós vamos retomar esse assunto, mais um exercício. Também é um assunto que vocês precisam praticar, né? Eu até dou alguns conselhos na própria internet. Vocês encontram várias treliças, professores aí que estão, né, e que fazem aí os cálculos, então fica bem fácil. E aí você pode ir ampliando o seu conhecimento, né? O que a gente está vendo, na verdade, é uma base para vocês saberem trabalhar com treliças, e depois vocês podem ter treliças enormes, né, em que vocês vão poder estar calculando. E justamente o conceito da treliça é aquilo que nós já falamos também, que a treliça é muito usada em pontes, né, em estruturas. Então você pode ter treliças com muitas barras, muitas uniões, tá? Dependendo da estrutura. Então vamos lá, vou fazer mais um exercício sobre treliça. O enunciado está aqui, também eu vou deixar para vocês esse material. Então nós vemos aqui mais uma treliça, ela é bem parecida do que foi colocado na última aula. A diferença aqui é que eu tenho mais uma força. Então vamos analisar essa treliça. Olha, nós temos aqui um ponto de apoio que vocês já conhecem. O ponto de apoio ele é fixo, né? Ele é com pino aqui. Também eu tenho um ponto de apoio aqui que ele é móvel. A gente vê pela simbologia, né? Você tem uma parte aqui que representa que ele é móvel. Eu também tenho aqui os lados aqui nessa treliça. Vamos chamar aqui a força 1, a força 2, a força 3, essa daqui, a força 4 e a força 5, tá? O ângulo, ele por enquanto é desconhecido, mas eu tenho que as distâncias, eu tenho uma força aqui, ó, de 20 kN para baixo, e eu tenho uma força aqui na horizontal de 6 kN. Eu tenho as distâncias então de 1,5 aqui de altura, 1,5 por 2 metros daqui desse apoio até 20 e de 20 até o outro apoio mais 2 metros. Então pessoal, a primeira coisa é aquilo que eu sempre venho comentando com vocês, de a gente analisar o equilíbrio dessas forças, tá? E a gente analisar as forças e identificar essas forças faltantes, principalmente as forças nos apoios. A primeira coisa que eu faço é determinar as forças nos apoios, tá? Então eu tenho o apoio em A e o apoio em B. Mas nesse exercício nós temos mais uma incógnita. Nós temos aí o ângulo que nós não conhecemos, o ângulo alfa. Então, para calcular o ângulo alfa, veja que eu tenho aqui o formato, então, é triangular, né? Aqui eu tenho 90 graus, eu tenho um ângulo desconhecido, mas eu tenho o quê? A distância. Então eu tenho esse lado aqui, 1,5, ó. Isso aqui é 1,5. E eu tenho aqui 2. Então 2, 1,5 e 2. Então me forma esse triângulo, tá? Então eu posso calcular um ângulo. Vocês se lembram lá? Então esse triângulo nada mais é do que, né? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu tenho 1,5 aqui. E eu tenho 2 aqui, e eu quero calcular o ângulo. Então eu tenho o cateto, o alfa, né? Eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo. Olha lá, 1,5 dividido por 2. O que é? O oposto sobre o adjacente. É a tangente. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu posso calcular a tangente. Eu tenho as distâncias, 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75. Tangente, então, de alfa desse ângulo vai ser 0,75. O que nós fazemos? Eu isolo o alfa, que é o ângulo que eu quero, por isso que eu comentei em uma das aulas anteriores, do inverso da tangente. Então, se eu isolo o alfa, a tangente ela vai para baixo. O alfa é o ângulo que eu quero. Então, eu tenho o que aqui? 0,75 dividido pela tangente. E o que é isso? É 0,75 vezes a tangente, o que? Se está embaixo, a tangente a menos 1. Por isso que é inverso da tangente, por isso que na sua calculadora, isso aí você vai calcular ali, verificar na sua calculadora que tem, sempre vai ter lá, né, a função científica lá, ou vai estar em amarelinho ou em outra cor,
e você vai colocar, você vai ver que em cima você tem a tangente, em cima da tangente você vai ter tangente a menos 1. O menos tangente, tangente a menos 1 é o que tem identificado ali. Tá? Então o que você vai fazer? Colocar tangente a menos 1, 0,75. Tá? E precisa ver, depende da calculadora. Ou 0,75 vezes tangente a menos 1, aí você tem que descobrir na calculadora, então, como é que você acha o inverso. Então, o inverso é o quê? Então, você vai pegar 0,75 vezes tangente a menos 1. Tá? Você não vai colocar vezes, só coloca tangente a menos 1 de 0,75 igual. Ela já vai te dar o ângulo em graus, e aí a sua calculadora tem que estar em graus também. Então, faça um teste. E aí vocês têm aqui alfa, então, fizer o inverso da tangente de 0,75, vocês vão ter 37 graus. 37 graus. Então, eu achei o ângulo dessa treliça 37. Como as medidas são iguais, né? 2 aqui e 1 de altura para esses dois triângulos, então esse ângulo é o mesmo desse, né? Medidas iguais, alturas iguais, aqui é uma altura e aqui é a mesma medida, então nós temos os ângulos iguais, 37 graus. Bom, analisando o diagrama de equilíbrio, vamos ver as forças no apoio, o que acontece. Eu trouxe para cá esse desenho só para colocar as forças, é o diagrama de equilíbrio, né? Então a força que foi dada, 6 kN, para lá também foi dado 20 kN, essas forças foram dadas, as direções, isso então não muda porque foi dado, e aí eu tenho, sempre no apoio, olha, sempre no apoio, quando eu tenho apoio com pino, eu vou ter uma força na vertical e uma força na horizontal, sempre, tá? E quando eu tenho o apoio móvel, sempre uma única força aqui na vertical. Então é isso aqui, ó. O apoio móvel, uma força, vamos chamar de RB pelo ponto B, e vamos chamar de RA, ponto A, RA vertical e RA horizontal, as duas forças. Então isso são definições do tipo de apoio que eu tenho, tá? Vamos analisar então. A primeira coisa que a gente vê, o que eu tenho em X, por exemplo. Eu até fiz aqui, em X eu tenho duas forças aí no diagrama de equilíbrio. Eu tenho o RAH, o RA na horizontal, e eu tenho 6 kN que foi dado na horizontal. Ok? Então, eu poderia já fazer uma somatória de Fx, já que são só essas duas forças, e eu sei que tem que ter um equilíbrio aí, somatória de Fx é igual a zero. Então eu vou lá, RAH, né? Se eu fizer RAH, obedecer os sinais aqui, RAH, esse sinal eu coloquei, a gente sempre coloca positivo, né? Quando nós temos aí, dúvida do sentido da força, tá? Então, RH, vou colocar mais RH, que está aqui, no mesmo sentido, mais 6. Só que, eu isolando RAH, horizontal, essa força, eu tenho que jogar para lá o menos 6 kN. Menos 6. Então, isso significa o quê? Que esse RAH, significa que está o contrário a essa força. Na realidade, quando dá negativo, então está ao contrário. E sempre pensando o quê? É uma das regras, isso eu acredito que eu venho comentando também, para você fazer essa análise com somatória, com forças, somatória de forças aí, equilíbrio, somatória de momentos que nós vamos fazer, sempre nós definimos inicialmente o positivo sempre, né, nesse sentido, ó. Sempre positivo nesse sentido, tá? O negativo então no sentido, né? Sentido anti-horário positivo e o sentido horário negativo para esses cálculos. A princípio a gente sempre coloca dessa forma, né? Então o que nós temos aí? O RAH, essa força é para lá, ok? Essa força é para lá, né? Então para lá, nesse sentido aqui, é uma força negativa, perfeito. Vamos lá para as forças nos apoios. Então RH eu sei que é 6 kN, tá? E é negativo. Vamos para as forças nos apoios. Somatória do momento em A.
Por que eu vou fazer em A? Porque é onde eu tenho, é o apoio onde eu tenho o maior número de força. Eu vou isolar isso aqui e aí eu consigo achar o que? O RB. Tá? Então vai dar, vocês se lembram lá da questão da transferência de forças, né? Vou trasladar a força, o RB, para cá, considerando que as distâncias. Então eu vou pegar RB, se o meu apoio agora somatório é em A, né, que está aqui em A, nesse ponto, então o meu ponto de referência é o A, eu vou trazer o que? RB para cá. Então RB, trazendo para cá, RB vezes 2 mais 2 vezes 4. Então RB vezes 4, né? Somatória no momento em A. Então eu tenho RB vezes 4. Eu tenho essa força aqui em cima, ó, eu também vou trazer para cá, aqui no eixo da minha referência. Como a minha referência está aqui, então eu vou pegar essa força e trazer para essa distância para cá, para esse eixo. Tá? Então eu tenho menos 6, okay? menos 6 vezes 1,5. Então, menos 6 vezes 1,5, tá? Menos 6 vezes 1,5. E eu tenho, por que menos 6, né? 6 kN ali, né? Eu tenho essa força aqui, nesse sentido, então, nesse sentido ela é negativa, menos 6 vezes 1,5. Menos 20 para baixo também negativa, para baixo também ela é negativa, tá? Então eu vou ter menos 20 vezes 2. Então veja bem, olha só o sentido aqui, né? Nesse sentido é positivo, que eu falei para vocês, o sentido anti-horário é positivo. Se a minha referência está aqui, ó, olha essa força aqui, e a minha força, o que vai acontecer com a treliça se eu puxar essa força para cá? Ela vai fazer o quê? Se o apoio está aqui, ela vai para cá. Tá? Por isso que ela é, né? É uma força que eu considero como negativa. Tá? Muito bem. E o 20? Para baixo. Também sempre o que é para baixo é negativo, o que é para cima é positivo. Tá bom? RB é positivo e RAV também é positivo. Mas não é o caso aqui que é a nossa referência. Então, RB vezes 4, trouxe para cá, menos 6 vezes 1,5. 1,5 aqui na altura, tá? 6 vezes 1,5 até a linha aqui do ponto de referência, menos 20. Então, menos 20, essa força aqui, menos 20 vezes 2, porque 2 está aqui, ó. Se o menos 20 está aqui, vezes a distância 2. Então, fazendo as contas aqui, tá? 6 vezes 1,5 dá 9, 20 vezes 2, 40. Eu vou ter menos 49 negativo, e eu vou ter o RB, então, igual a 49 dividido por 4. Vocês veem que, ó, passou 49 para lá, ficou positivo, então RB é positivo, 12,25. Positivo, para cima, RB. Tá? O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a somatória, como eu já calculei aqui o momento em A, eu posso fazer a somatória da força em Y, das forças em Y. A somatória em Y vai ser igual a zero, tem que ter um equilíbrio também. Então vamos lá, RAV, tudo que é em Y, RAV eu tenho, agora a somatória não é momento, é somatória de força em Y. Então RAV, né? Mais RAV, mais RB, menos o quê? Menos 20, que é para baixo. Tem que estar zero, é o equilíbrio. Então eu vou ter RAV mais 12,25 que eu já achei, menos 20, vai dar 7,75, né? RAV, olha, 12,25 menos 20, eu vou ter menos 7,75. Então RAV igual, o menos para lá fica mais, RAV igual a 7,75 kN. Então você vê que o RAV também é positivo. Tá bom? O que nós vamos fazer a partir de agora? Pegar o nó A e calcular as forças. Até agora eu calculei o que eu tenho? RH, RB, eu tenho RAV, né? O alfa. Falta, eu quero calcular então o F1, essa força que está aqui, F1, essa força F2, a força F3, F4 e F5. Tá bom? Eu vou colocar no quadro e a gente já vê aí.